sejam muito bem-vindos ao Mistérios do Mundo. Eu sou o Bruno Alves. Se você não é inscrito nesse canal, já clique no botão de se inscrever, ative o sininho para receber as notificações e já deixa aí o seu like. Gente, antes de começar esse vídeo, eu queria deixar claro, eu vou falar sobre uma questão levantada pelo Lito do canal Aviões e Músicas, né? Ele que é um especialista na questão da aviação. E quando ele citou ele citou essa situação de que o avião ele corrige a curvatura da Terra, né? Por conta, ele tem várias desculpas, por conta da gravidade e tudo mais, o giroscópio. Agora ele falou que tem um instrumento chamado altímetro barométrico, que isso faz com que também ajude ali o avião a se manter, que ele não tenha que ajeitar o bico, né? Para se manter ali numa bola, né? Na curvatura de uma bola. Eu vou comentar sobre isso. Que o Lito deixou claro que o instrumento responsável por essa situação é o altímetro barométrico. Antes, eu queria só falar uma coisa, que no vídeo anterior eu citei que eu acreditava, e eu creio mesmo, que o Sol está abaixo de 5.000 km, não os 5.000 e poucos quilômetros dados pelo Samuel Rowbotham. Houve uma pessoa, um terraplanista, acredito eu, que falou, eu falei que não acredito que o Sol está a 5.000 km, acredito que está a menos. E aí esse terraplanista me pareceu indignado, falando: você vai jogar os estudos do Dr. Samuel Rowbotham fora, jogar no lixo? Gente, eu não concordar com uma situação do Samuel Rowbotham não significa que eu estou jogando todos os estudos dele pelo lixo, né? Isso é coisa de globalista, né? Que a gente tem que concordar com alguém 100%. No caso dos globalistas, eles têm alguns deuses, né? Que é Newton, Einstein, então você não pode questionar nada desses caras. E nós, como terraplanistas, não podemos cometer o mesmo erro, né? Dr. Rowbotham fez um excelente trabalho, devemos muito a ele por todas as provas que ele nos trouxe acerca da Terra plana, mas ele não é Deus, né? Ele não é perfeito. Então, por que eu acho que está abaixo? Bruno, você acha que está mais baixo da sua cabeça? Não. Por questões matemáticas, geométricas e de observação, ok? E pelos fenômenos causados por esse astro e a visualização dele na atmosfera. Então, por isso que eu discordo nesse ponto do Dr. Rowbotham. Quem tem deuses, quem criou dogmas, quem criou coisas pré-estabelecidas que não podem ser questionadas, é os globalistas. Terraplanista não pode cair no mesmo erro. Ok, pessoal? Então, esse é o diferencial de quem defende a Terra plana do modelo do globo, que tem um modelo amarrado. Terra plana não tem modelo amarrado de corda ainda. Nós estamos chegando próximo disso, de um modelo muito bem estruturado, muito bem esquematizado, matemático, geométrico. Assim, vai ser perfeito? Óbvio que não, né? Nós somos seres humanos e somos limitados. Então, mas vai chegar muito próximo da realidade. Aguardem que esse modelo vai chegar. Eu havia marcado, eu até estava conversando com o Leandro e falei com ele para a gente fazer uma live. Meu irmão Leandro, me desculpe, infelizmente eu estou com um problema de internet aqui em casa, e os caras só vão resolver semana que vem. E eu preciso dar essa resposta para esse vídeo do Aviões e Músicas, mas será uma resposta sucinta. Eu pretendo fazer essa live com meu irmão Leandro, do canal Inteligência Natural, tá? Se vocês não conhecem o canal do Leandro, vai estar aqui na descrição. Então, eu preciso, eu vou fazer essa live com o Leandro, assim que ele puder também, né? Porque todo mundo tem a sua correria do dia a dia, mas eu já deixei o recado lá para ele. E nesse vídeo eu vou ser sucinto, tá? Se a hora que o Leandro puder fazer a live, a gente vai fazer assim que puder, que for possível para mim e para ele, e a gente vai falar esse assunto mais completo, esse assunto envolvendo o altímetro barométrico, citado lá pelo Lito, do canal Aviões e Músicas, e a gente pode falar também sobre o modelo matemático da Terra plana, ok? Então vamos lá. O Lito, ele foi claro, então ele disse que o avião corrige por conta desse instrumento que tem o altímetro barométrico. O problema, a única pergunta que eu fiz lá, foi o que eu falei. E nem sempre os aviões, né, na história, desde o início da história da aviação, utilizavam esse instrumento. Esse instrumento foi utilizado pela primeira vez num voo às cegas em 1929, tá? Aí eu fiz até a pergunta lá, como os aviões então da Primeira Guerra, né, que aconteceu ali em 1915, naquela época ali, como eles se viravam então sem o altímetro barométrico para funcionar? E aí eles falaram questões de altitude, não sei o que, e eu citei um avião, o Junker F-11, né,
de 1919, 10 anos antes do primeiro altímetro barométrico ser utilizado num avião. E esse avião, Junkers F-13, ele percorria mais de 8.000 quilômetros a uma altitude de 5.000 metros, 5.000 metros mais ou menos, né? Altitude de 5 quilômetros, e ele percorria uma distância de mais de 8,2 quilômetros, tá? Então o que acontece, gente? Se você for fazer esse cálculo, esse avião, a distância que ele voava e da altitude que ele voava, se a Terra fosse um globo, ele não utilizava altímetro barométrico, praticamente, quando ele chegasse no final da viagem dele, ele já estaria encostando no chão. E ele ia nessa viagem em altitude de cruzeiro, de 5,2 km, do início ao fim, sem ter altímetro barométrico. O Junkers F-11, F-11, isso aí. Então a pergunta que eu fiz foi simples: como esses caras se viravam sem esse instrumento que foi posto no avião pela primeira vez em 1929, no primeiro voo às cegas, né? Então, esse avião de 1919, 10 anos antes de ser colocado o altímetro barométrico, ele já fazia uma grande distância, ele já voava numa altitude de cruzeiro, do início ao fim, bem alta, e ele não tinha esse instrumento, ele não possuía esse instrumento. E o outro ponto final é que, se a Terra fosse um globo, quando ele chegasse no final desse trajeto, mantendo a altitude de cruzeiro, sem esse instrumento, ele estaria quase encostando no chão. Porque se ele estava a 5,2 a essa altura e a essa distância, no final nós teríamos uma inclinação de mais de 5.000, de mais de 5 km já. Entende? Se você for para a calculadora de curvatura para uma esfera de 40.000 km. Então, eu queria saber como esses caras conseguiam se virar sem esse instrumento, né? Então, mais uma falácia, mais uma... Sabe, o altímetro barométrico, ele não foi colocado no avião todo, ele facilita, ele mostra o horizonte artificial, o cara pode fazer o voo às cegas, mas não tem nada a ver com corrigir bico para curvatura, ok? Não é preponderante para isso, ok? Porque voavam grandes quilômetros, grandes distâncias, como no caso desse Junkers F-11, sem ter esse instrumento no avião, ok? Então, mais uma falácia, mais uma conversa fiada, e o que eu vou dizer, né? Estaremos sempre juntos em busca da verdade, mistérios do mundo, conteúdo original. É nessa hora que o Globaloid chora, meu mano, vê. Grande abraço, pessoal.